Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo para vocês mais um episódio aqui do quadro Analisando a Carteira dos Inscritos, que são vocês que acompanham aqui meu canal. E hoje eu quero trazer uma carteira muito interessante, porque eu acho que tem muita coisa para falar, para eu ensinar aqui, né, algumas visões de mercado, algumas visões de estratégia, e depois, obviamente, comentar um pouco sobre a carteira dessa pessoa, sobre os ativos que ela escolheu. Então, pô, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você quiser participar, tá? É super simples, é só você começar colocando aí as ações que você tem, né, o código delas, e a quantidade em cada uma, beleza? Basta fazer isso, que aí à medida que os comentários vão saindo, eu vou fazendo também aqui os vídeos. Lembrando, são bastantes comentários que a gente tem nos vídeos, não dá pra trazer as ações de todo mundo no vídeo seguinte, mas, pô, se você quer continuar tentando participar e, pô, não quer desistir disso, porque eu acho que você não deveria mesmo, é só simplesmente você colocar de novo aqui o que você tem, porque ao longo dos vídeos aqui, em algum momento vai sair a sua, certo? Antes de mostrar minha tela aqui com toda a planilha que eu sempre faço, né, pra, enfim, até dividir a carteira, pra vocês entenderem como que ela tá composta, quero avisar que no dia 7/5, 7 de maio, às 7 horas da noite, teremos aqui a live de abertura do meu curso de investimento, onde eu te ensino tudo para você aprender a analisar bem uma empresa. Pô, Bruno, por que isso é importante? Porque sabendo analisar bem, você toma boas decisões, você monta uma carteira vencedora e você acaba ganhando dinheiro, que é o objetivo de todo mundo, tá? Então, nesse curso eu tenho as aulas gravadas, eu tenho as lives, te ensinando todos os conceitos direto ao ponto para você realmente aprender, te dando as ferramentas e você tem o contato diretamente comigo. E no dia 7/5 a gente vai abrir a turma, fazendo aqui uma live inaugural, tá? Então, participe, vem aqui no comentário fixado, ative o sininho dessa live, deixe seu nome e seu e-mail na lista de espera para você receber cupons de desconto. Há uns 5 dias atrás eu mandei o primeiro cupom e aí a gente deve mandar o próximo daqui a mais ou menos 2 dias. Então coloca seu nome lá para você não perder. Certo? Agora bora pro vídeo. Bom pessoal, aqui a gente tem então a planilha que vocês já estão acostumados, na verdade, a acompanhar, tá? Inclusive aqui está aberta uma das ações dele, porque eu já vou mostrar para vocês. Mas o que a gente tem, tá? A gente vai ter a carteira hoje aqui do Thiago Ramos, tá? Ele escreveu a carteira dele, é uma carteira bem grande. E é uma carteira que eu acho que é interessante falar duas coisas no começo, tá? É uma carteira bastante diversificada. E aí você olha e fala assim, pô, Bruno, isso é ruim ser bastante diversificada? Claramente não. A diversificação é muito importante para você mitigar risco específico. Eu explico o porquê disso no meu curso, mas entenda, a diversificação é importante. Agora, o que a gente não pode sempre esquecer, já dando aqui uma primeira visão da carteira dele. Não adianta você diversificar também tanto quando você tem pouco patrimônio, quando você tem pouca grana aplicada. Por que eu digo isso, tá? Porque mesmo que você estiver realmente mitigando o risco, o que é bom, é super positivo, todo portfólio deve fazer isso, você também não vai conseguir correr ali bons retornos, seja via dividendo, seja via valorização de capital. Porque imagina, se você tem 30, 50, 20, 30, 50, enfim, ações, mas com pouquíssimos reais em cada uma delas, 1.000, 150, 500, 2.000, perceba, você não vai ter nenhuma bola de neve grande o bastante para receber bons dividendos a partir daquelas ações que você vai ter. Você vai ter pouquíssimas ações. E mais do que isso, se a empresa valorizar muito em termos de ganho de capital, pô, o que vai mudar na sua vida se você ganhar 100% em cima de R$ 2.000? Óbvio que é bom, né? Não tô falando que é ruim. Mas mudou a sua vida? Te mudou de patamar? Te fez conseguir aposentar? Não. Então perceba, a diversificação é boa, mas ela deve ser feita conforme também avança o tamanho do seu aporte, também avança o tamanho, né, do seu patrimônio total investido. Então uma coisa é você ter 10 milhões de reais, vamos colocar aqui um exemplo, diversificado em 20 ativos diferentes. Outra coisa é você ter 20 mil reais em 20 ativos diferentes. Perceba, a quantidade de dinheiro nesse caso importa. Importa justamente para no começo da sua carteira você conseguir fazer uma carteira em bola de neve robusta. Ou seja, reinvestir dividendos e crescer de forma exponencial mais rápido o seu patrimônio a partir do reinvestimento, seja do aporte, óbvio, e também seja dos dividendos. Então, quando você olha uma carteira, que no caso dele aqui é uma carteira que tem 20 ativos, bem diversificada, ativos bons, tá? Não são ativos ruins, mas quando você olha a quantidade de ações, são pouquíssimas ações, ou seja, o patrimônio investido é pouco, eu não acho que vale a pena, não pelo menos por enquanto. Então, o que eu faria nesse sentido? Já dando uma primeira visão aqui, tá? Ele não precisa me copiar, mas é um pouco do que eu faria. Porque eu já tive esse erro, tá? No começo, quando eu comecei a investir lá atrás, eu fazia exatamente isso. Eu tinha muitas ações com pouco patrimônio. Eu acabaria me desfazendo de algumas delas e começaria focando em aumentar um pouco a posição naquelas que ele já tem, que ele mais gosta, que ele mais acredita. Então é isso que eu faria se eu fosse o Thiago. Não é, por exemplo, que B3 seja uma empresa ruim. Não é, por exemplo, que Copel seja uma empresa ruim. Mas, por exemplo, eu prefiro o Banco do Brasil. Então eu teria uma posição mais relevante em Banco do Brasil. Veja, são 20 ações apenas. O que vai mudar ele receber R$ 4 de dividendo em cima de 20 ações? Basicamente nada. Agora, imagina se ele tivesse aqui já 300 ações,
400 ações, que seria basicamente ele se desfazer de algumas posições para entrar nessas. Então perceba, não são ativos ruins, você tem Banco ABC, você tem B3, você tem Banco do Brasil, Bradesco, Copel, você tem Caixa, NBR, que agora vai sair da bolsa, então já recomendo se desfazer inclusive dessa posição, está muito próximo do preço que foi ali anunciado pela OPA, então se desfaça, compre outra empresa. Itaúsa, Klabin são boas empresas, Movida aqui mais ou menos, Sanepar, Taesa, Wiz. Perceba, são empresas em grande maioria dentro do Brasil, né, falando delas primeiro, que são de setores perenes, são de setores que pagam bons dividendos, são empresas que entregam boa rentabilidade, bons resultados. Só que se você tiver simplesmente poucas ações, nada vai mudar, tá? E aí perceba, o que eu faria se fosse ele? Eu escolheria aqui, dado o tamanho do patrimônio dele, que é um patrimônio, a gente pode até descer aqui, de 17 mil reais, veja, é isso que ele tem aplicado, olha quantas ações ele tem com 17 mil reais. Eu não acho que vale a pena. O que eu faria? Eu escolheria por 4 empresas, assim, no máximo, dentro do Brasil. 4 empresas para você já começar a fazer um bom aporte, focar no reinvestimento de dividendo nessas 4 empresas. E aí diversifique. Pegue uma do setor financeiro, pegue uma do setor elétrico, pegue uma de papel celulose, até porque está bastante barato o Klabin, e pegue uma, por exemplo, uma seguradora, se você quiser, ou até mesmo uma empresa de transporte, caso você queira manter a sua posição. Faria isso nesse começo. Diminuiria para 4 empresas. E aí, falando aqui de exterior, também são ótimas empresas que ele tem, mas perceba, olha a quantidade, são pouquíssimas ações, não é nada relevante. Então, de novo, a Amazon é bom? Óbvio que é bom. Berkshire Hathaway é muito bom. Disney, Google, são empresas que eu adoro. JP Morgan, Microsoft, ExxonMobil, que é uma empresa ligada a petróleo, são ótimas empresas. Mas com poucas ações em cada uma delas, não acho que vale a pena. Então, o que eu faria nesse momento? Não precisa necessariamente vender se você não quiser, mas eu começaria a direcionar meu aporte nos Estados Unidos, no exterior, para um ETF. ETF esse, que na minha visão é o que eu faço, é um ETF que replica S&P 500. Você pode ver nos Estados Unidos, o VOO, por exemplo, que é o ETF que eu tenho, replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você vai continuar diversificando, mas você vai direcionar o aporte tudo para isso. É o que eu faria. E no Brasil, se você não quiser se desfazer das posições, não tem problema, mas focaria em aportar para crescer a posição em 4 delas. Tá? É isso que eu faria, porque eu acho que você está muito diversificado. É bom a diversificação, mas você tem tanta empresa para acompanhar com pouca grana que, você não vai conseguir acompanhar tudo, muito possivelmente você não consegue ver no detalhe do detalhe, você não consegue calcular seus preços, você não consegue ver quanto está ganhando, você não consegue acompanhar a tese. E outra, o que adianta de novo você ganhar R$4 de dividendo em cima de 20 ações? O que adianta você valorizar 300, 200 e 400% em cima de uma posição tão pequena? Pouquíssimo, tá? É um pouco da minha opinião. Mas quando a gente olha aqui, de fato, ele tem uma carteira bem ligada ao setor best e com essa diversificação no exterior, que é muito importante. Eu faço isso na minha carteira, tá? Vocês devem saber. Eu tenho a minha estratégia no Brasil, previdenciária, com metade do meu patrimônio basicamente, e a outra metade, tá? Eu deixo nos Estados Unidos. Isso eu não faço de forma pública, porque é basicamente só ETFs. Aqui eu tenho minha carteira pública, né? Com um pouco do meu dinheiro, eu mostro tudo para vocês. Fora o resto, que basicamente é a mesma coisa, tá? São as mesmas ações, só que aí eu tenho a carteira pública que eu comecei junto com dinheiro de verdade pra gente ver essa evolução aqui também. Então perceba, é muito... são setores bons, são empresas boas, só que precisa dar pelo menos uma enxugada no momento atual que ele está vivendo. Quando a gente olha de composição setorial, veja só, deixa eu até dar mais, eu vou dar mais um zoom aqui para ficar mais fácil para a gente ver, tá? Então aqui a gente tem a composição setorial da carteira dele. Perceba, ele tem basicamente 35%, né? Aqui falando só dos setores, né? Não necessariamente da questão de patrimônio. Mas ele tem uma exposição ao exterior, ao segmento financeiro, energia, seguradoras. Isso daqui é muito bom. Veja, são empresas, são setores que pagam bons dividendos, então ele pode usar isso para reinvestir. Ele tem transportes, que apesar de no momento estar sofrendo bastante justamente pela alavancagem de Movida, que é uma alavancagem alta, a gente está vivendo um momento de juros altos, então isso acaba ferrando um pouco a empresa. Saneamento, eu já comentei para vocês que eu não teria saneamento nesse momento, tá? Apesar de ser um setor que, sim, teoricamente é perene, eu teria outras empresas, eu vejo mais baratos case de outros setores e que vale mais a pena ter um retorno melhor, seja em dividendo, seja em valorização. Papel celulose eu gosto bastante, eu acho que está dado o preço de Klabin muito, muito barato. Então, não é ruim a composição setorial dele, pelo contrário, é muito boa. E essa exposição ao exterior é muito importante, por isso que eu até também decidi trazer a carteira dele aqui para vocês. Agora, tá? Quando a gente olha para a questão da carteira como um todo, deixa eu até tirar um pouco o zoom para ficar mais fácil agora. Quando a gente olha para a carteira como um todo, perceba, olha a posição financeira, que é o que eu estava falando, olha como é pequenininho em cada uma das empresas. Então, pô,
isso daqui não vai dar nem cheiro, nem graça. Então perceba, se ele conseguisse focar em 4 ações aqui no Brasil e um ETF lá fora com esse total de patrimônio, pô, seria muito melhor. Ele poderia ver os resultados virem de uma forma muito mais rápida em termos de bola de neve, tá? Que é o que a gente sempre fala aqui. Então, pô, apesar de ser boas empresas, de novo, volta naquilo que eu falei, foque um pouco mais. Em vez de ter, pô, R$500 em cada uma delas, tenha 2.000, tenha 3.000 em uma posição, não tem problema. Berkshire Hathaway é a que ele mais tem posição aqui, o que não é ruim, tá? Berkshire Hathaway é a empresa aí, ou é proxy do Warren Buffett, de certa forma, então, pô, você tá exposto às decisões, teoricamente, do melhor e maior investidor globalmente falando. E quando a gente fala de dividendos a receber, a gente tem algumas empresas que não têm uma projeção, especialmente as empresas lá fora, até porque meu foco não é dividendo quando eu estou olhando lá fora, só que ele vai receber R$500 basicamente aqui em 2023, dado a posição que ele tem. Se ele tivesse uma posição mais concentrada em melhores pagadoras, esse yield dele seria melhor. Com esse patrimônio de 17 e pouquinho, pô, era para ele estar recebendo pelo menos uns 1.500. Colocar dessa maneira, mais ou menos, tá, de dividendo. Vamos colocar, 1.000, 1.200, 1.500, seria um bom número. 500 está um pouco atrás, justamente porque ele tem essa diversificação maior em até em algumas empresas que não pagam muito dividendo. Mas talvez essa não seja a estratégia dele, também não tem problema. Beleza? Mas bom, o que eu posso falar para o Thiago? Ótimas escolhas de nome, são empresas muito boas, tá? Na sua grande maioria aqui, na verdade, todas elas, eu posso dizer isso, tá? São boas empresas, bons setores, o seu pensamento está correto, você está montando uma carteira bem interessante, bem robusta, só que nesse começo eu afunilaria um pouquinho mais. No futuro, aí sim, quando você tiver mais patrimônio, eu começaria a comprar outras empresas, beleza? Pelo menos é isso que eu faria, eu espero que você tenha gostado um pouco aqui da minha análise. É isso aí, pessoal, se você quiser participar, se tiver também algum comentário sobre a carteira dele, comente aqui embaixo, tá muito legal, porque você ajuda e depois você é ajudado, todo mundo sai aprendendo. E mais do que isso, não esqueça de passar no comentário fixado, ativar o sininho da minha live para você não perder no dia 7/5 e também colocar o seu nome e seu e-mail na lista de espera para receber cupons de desconto, tá? Não te custa absolutamente nada. Tamo junto, forte abraço, valeu!